Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom demais ver essa galera toda aí, já agitada. Muito bom mesmo, né? Seja muito bem-vindo, todos vocês sejam muito bem-vindos à nossa Quinta com Terror. Toda quinta-feira a gente tem esse nosso encontro às 19 horas, né? Galera, a gente vai trabalhar hoje uma continuação da aula passada. A gente trabalhou a regra básica de acentuação gráfica, a gente realizou lá várias questões e agora a gente vai dar um prosseguimento com a regra especial, tá legal? Beleza, de antemão já vou avisar vocês o seguinte, a gente tem o canal Estratégia Militar, do Estratégia Concursos, né? E a gente está focando nos cursos militares das Forças Armadas. Moçada, então para isso a gente vai passar, né? A partir da próxima semana, a gente vai fazer todas as transmissões da Quinta com Terror, esse nosso curso básico, a gente vai passar a transmitir do Estratégia Militar. Então já de cara, abre uma aba aí, se inscreva no canal Estratégia Militar, porque a partir da nossa próxima transmissão já vai ser no canal Estratégia Militar, toda quinta-feira às 19 horas, tá legal? Você já está convidado para a gente bater esse papinho. Vamos então para a tela, a gente sempre inicia assim, né? Mostrando para você aí os nossos canais aí de contato. Então, fale com a gente pelo WhatsApp, né? Você então tem alguma dúvida sobre um curso que a gente vai lançar ou que de repente ele se apagou lá no site do Estratégia, que tem um prazo ali de validade. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Falo sempre o seguinte nas nossas aulas, que o nosso WhatsApp, pessoal, não é para tirar dúvida de língua portuguesa, tá? Então é um contato que você de repente quer ter com a nossa equipe para tirar uma dúvida sobre algum curso, ou de repente é um recurso que você precisa, a gente de repente tem a nossa equipe que pode auxiliar você, tá bom? A gente não cobra nada também por isso, tá legal? Então você pode mandar então esse contato, né? Tanto aqui para o WhatsApp quanto para o nosso e-mail de contato, tá? Então a equipe pedagógica aí fica de olho, pedagógico@terrorportugues.com.br, tá legal? Belezinha. A gente tem as redes sociais, então nós temos aí o Instagram, cara, vá lá, já nos siga lá no Instagram, tá bom? @DécioTerror, a gente procura colocar todo dia alguma novidade lá. Temos a nossa página Décio Terror no Facebook. O meu canal do YouTube, Décio Terror, a gente vai fazer algumas atividades, a gente faz transmissão ao vivo também do meu canal, Décio Terror, vá lá, se inscreva também. E no Twitter, @Prof. Décio Terror. Eu falei a respeito do nosso canal, né, do Estratégia Concursos, tá? É um canal do Estratégia Concursos, e a gente está canalizando para esse curso básico aí, a gente tem feito as questões militares, né? Então nós temos aqui o canal Estratégia Militar. Vai lá, abre uma aba e já clique aí se inscrevendo no Estratégia Militar. Tá legal, moçada? Belezinha. E agora vamos ao nosso bate-papo, né? A gente viu, né, na aula passada a regra básica. Vamos esquematizar esse troço aí? Vamos lá. Olha lá. A gente viu nas regras básicas que nós temos as proparoxítonas, acentuamos todas, chamei atenção para a palavra habitar, né? E a gente também tem a palavra habitar, assim como oxítona. Então você não estranhe se de repente você passar pela palavra habitar, tá legal? A banca FCC, por exemplo, cobrou numa das provas de 2016 essa palavra aqui, ó, habitar. Fique ligado nela. Ok, aí você pula a paroxítona, porque nós vimos o quê? Nós vimos a terminação dos monossílabos tônicos, AEO, EI, EL, OI, lembra disso? Beleza. Depois nós vimos que dos monossílabos tônicos nós acrescentamos apenas o EM, ENS, então a terminação é basicamente a mesma dos monossílabos tônicos, lembra? E a gente apenas acrescenta o EM, ENS. E nós não podemos confundir, né, não achar que são as mesmas regras. O monossílabo tônico, como o próprio nome diz aqui, ó, é apenas uma sílaba. Pá, pé, pó, més, véus, dói, né? Já a oxítona tem que ter no mínimo 2 sílabas. Reféns, papéis, chapéu, tá legal? Fique ligado nisso daí. Ok, e aí nós vimos que a regra por oposição da oxítona, nós trabalhamos as regras da paroxítona, tá bom? Então, por que nós acentuamos as paroxítonas terminadas em I
e S? Porque nós não temos aqui essa regra nas oxítonas. Nós trabalhamos por oposição, tá legal? Beleza. E aí nós temos várias terminações aqui das paroxítonas. E na nossa aula nós comentamos que a gente não tem que decorar isso daqui. Vou limpar, sabe para quê? Para você fazer um print, bate um print disso daí, faz direitinho aí para ficar tudo tranquilo e você observar. Vou chamar atenção para aquilo que realmente cai em prova, que a gente tem visto que cai em prova. É a paroxítona terminada em ditongo oral, seja ele crescente ou decrescente, seguido ou não de S, como água, árduo, pônei, vôlei e assim por diante. Então, isso tem caído bastante em prova, a gente fez muitas questões na aula passada, né? E a proparoxítona, ela é bem simples, mas cai bastante, né? Então, é legal você sempre se lembrar aí, e toma muito cuidado, tá? Algumas vezes a gente nota que as bancas cobram, por exemplo, a palavra forceps, tá? Ó, forceps, tríceps, né? Essas palavras não são proparoxítonas, veja só, tríceps, forceps, elas são paroxítonas, nós temos apenas duas vogais aqui, duas sílabas, está vendo só? Tome muito cuidado com isso. Além disso, vamos observar aqui, só para a gente poder lembrar, a palavra rubrica, não é rúbrica, toma cuidado, tá legal? Cuidado com isso, a palavra é recorde, não é recorde. Então não vai cair em pegadinha. Essas duas palavras não são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em A e E. Ficou ligado? Tranquilinho? Show de bola, vamos que vamos. Pegando agora especificamente a nossa aula de hoje, né? As regras especiais. Ô Terror, vem cá, mas por que há as regras especiais? Moçada, a regra especial, ela ocorreu porque a regra básica, aquelas regras básicas ali da proparoxítona, paroxítona, oxítono, monossílabo tônico, elas não deram conta, né, de toda a acentuação necessária. Então aqui a gente já vai observar. Lembra que a gente comentou anteriormente, né, a gente havia comentado o seguinte, que pode haver a letra I, ela pode soar então como vogal ou como semivogal, A letra U, ela é a representação do som, né? E aí essa letra U pode ser uma vogal ou uma semivogal. Concorda comigo? Beleza. E é por isso que às vezes a gente pode ficar na dúvida. Se de repente nós tivermos a palavra aqui, ó, vou escrever aqui, ó, essa palavra aqui, ó. Você sabe que essa palavra aqui é o plural de pai, pais, né? Para você entender esse I aqui, ó, como vogal, você tem que acrescentar um acento aqui. Ora, mas espera aí, Terror. País, isso aqui é uma oxítona terminada em I, seguido de S. Então não era para ter acento, assim como a palavra caqui. Concorda comigo? Caqui não tem acento, porque é uma oxítona terminada em I. Mas a gente vai observar o seguinte, ó. Aqui nós temos vogal, mais outra vogal, tá legal? Então, neste caso, a gente passa a ter a regra do hiato. Vou limpar aqui para ficar tudo tranquilo. Então nós criamos, né, nós que eu falo, né, os falantes da língua portuguesa ao longo do tempo foi tendo a necessidade de se colocar aí o acento, beleza? E com isso os linguistas passaram a colocar o acento. Veja bem então, para a gente poder diferenciar aqui direitinho o hiato, nós passamos a colocar o acento. A gente vai ver essa regrinha daqui a pouquinho, por que nós temos esse acento, legal? Então olha só, paz é um monossílabo tônico, cai é um monossílabo tônico, saia é uma paroxítona terminada em A. Agora aqui, ó, nós temos país, cair, saía. Opa, agora já não é mais por regra básica, e sim pela regra do hiato. Veremos também a regra do acento diferencial, nós colocamos isso daqui para você ter uma noção da regra do acento diferencial. Duas regrinhas, e na sequência a gente vai mostrar como era antes da reforma ortográfica e agora como está. Então, para você ter uma noção que a regra essa reforma ortográfica, na realidade, ela nos ajudou bastante, porque ela tirou muita regrinha que a gente já, às vezes, até nem acentuava mais, né? Então, agora a gente vai otimizar isso para você evitar ter dúvida. Acompanhando comigo, olha só. Vamos pegar a primeira regrinha aqui, que é a regra do hiato. Veja bem. Como nós comentamos, então, nós temos aqui nesse hiato, por quê?
Por que é hiato? Porque nós temos vogal mais vogal, vogal mais vogal, vogal e mais vogal. Tá vendo aqui? Beleza, a outra também é vogal aqui, ó. Beleza. Você vai notar que na palavra paz você tem apenas uma vogal, o som mais forte. E a gente já comentou nessa questão, a vogal é a base da sílaba. Quando eu falo paz, a gente sente uma pulsão somente aqui, ó. Paz, né? Então nós temos a vogal e na sequência tem a semivogal I. Acompanhem comigo. Aqui é semivogal, né? Então eu não vou confundir de maneira alguma com hiato, tá ok? Eu tenho aqui um ditongo decrescente, né? Na palavra cai eu tenho vogal mais semivogal, ditongo decrescente. Na palavra saia eu tenho vogal mais semivogal e depois eu tenho uma vogal. Eu tenho aqui um ditongo decrescente também, né? Beleza, já aqui nós vamos para que a gente possa soar tonicamente o I, esse Izinho aqui, ó, ele é átono, beleza? Mas aqui, veja só, ele é tônico. Então, para a gente não ter dúvida que aqui realmente é uma vogal, a gente inseriu o acento. O que os linguistas pensaram, como eles colocaram essa regra para a gente? Vamos lá. Então, a regra é a seguinte. Nós temos, então, a regra do hiato, que é o seguinte, ó, as vogais I ou U, e veja só, o I ou U, pessoal, a gente pode, de repente, confundir com a semivogal, tá ok? Então, o I ou U, para a gente não confundir com semivogal, elas vão receber acento, tá legal? Mas em quais condições? Acompanhem comigo, olha só, não bate a print agora não, que daqui a pouquinho eu coloco tudo para você aí, tá legal? Vamos lá, seja uma segunda vogal do hiato e devem ser tônicas. Vamos observar como é que fica isso? Olha lá, ó. Então, olha só, para que haja o hiato, você tem que ter uma vogal aqui e na sequência uma vogal I. Ou uma vogal aqui e na sequência uma vogal U, beleza? Com o detalhe que essa segunda vogal I ou U tem que ser tônica, tá bom? Beleza, então esse é um princípio, né? Ok, eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, aqui a gente tem, ó, saída, saúde, está vendo só? O I é tônico, tá legal, tranquilo. Então é a primeira base para a gente poder observar aí dessa regrinha do hiato. Mas, Terror, é só isso para a gente poder entender? Tranquilo, vamos lá, vamos observar mais uma coisinha, olha só. Essa vogal I ou a vogal U, elas devem estar sozinhas ou com S na mesma sílaba. Toma cuidado com isso, tá? Então, essa vogal tônica I ou U, ela deve estar sozinha, e foneticamente sozinha, tá? Ou então, seguida de S. Vamos lá, acompanhando comigo. Então, nós temos aqui, ó, exemplo. Então, você pode seguir aqui com S, não tem nenhum problema. Olha só, faísca, balaustre. Está vendo só? Então, esse I pode ser seguido de S, tá ok? O U pode ser seguido de S também, não há nenhum problema, tá bom? Beleza, seguido ou não de S, numa boa. Aí eu faço a seguinte pergunta, vem cá, Terror. A palavra juiz tem acento ou não tem? Vamos lá, você vai me dizer, a palavra juiz tem acento ou não tem? A palavra raiz tem acento ou não tem? Ora, vamos lá. Vamos separar silabicamente aqui, ó, juiz, raiz. Não, Terror, não tem, sabe por quê? Porque na mesma sílaba do I, nós temos o Z, não é o S. Ah, beleza, tranquilo. Veja só, o nome próprio, né, ó, eu tenho o nome próprio, Luiz. Olha só, Luiz com Z tem acento, moçada? Não. Por quê? Aqui, ó, nesse I, ele é seguido de Z. Mas, Terror, não existe também o Luiz com S? Sim. Havendo Luiz com S, a gente vai colocar o acento, beleza? Cuidado com isso aí. Então, a gente sabe que nome próprio, a gente muitas vezes vai prestigiar aquilo que o pai quis para o nome do filho, né? Então, se preserva a grafia que a família quis. Mas, logicamente, todo nome passa por uma regra ortográfica. Concorda comigo? Então, Luiz com S, é normal que a gente coloque o acento, preservando a norma culta. Mas o pai que queira colocar Luiz com S sem acento, tudo bem. Tá legal? Acompanhando comigo. Bom, nesse caso aqui, pessoal, e se a palavra juiz, nós colocássemos agora no plural? Juízes. Raiz, raízes. Bom, basta agora a gente observar que ao colocar o plural, a gente colocou o ES. Olha a vogal E aqui, ó.
Aí esse Z pula para ficar junto dessa vogal E aqui. Concorda comigo? Então eu tenho juízes, raízes. Aí o I ficou sozinho e vai receber o acento. Tá bom? Então toma cuidado aí. A palavra juíza tem acento ou não tem? Vamos lá, acompanha comigo aí, ó. Juíza. Opa, terror, tranquilo, ó, tá sozinha, né? Juíza tem acento, raízes tem acento, juízes tem acento. Fique ligado aí, tá legal? Ok, show de bola. Vamos pegar mais uma ideia? Olha lá, nessa regra do hiato aí. Não sofram nasalização. Então não pode sofrer nasalização. Por que eu estou falando isso? Olha, terror, até agora eu vi aí certinho, ó. A regra é a seguinte, ó, o I ou o U são tônicos, né? E eles podem ser seguidos de S, não é? Beleza. Então nós temos lá a palavra, por exemplo, faísca, balaústre, tranquilamente você vai colocar lá o S e não tem problema não, tranquilo. Mas, terror, vem cá, se não tiver o S, olha só, por exemplo, a palavra rainha, bainha. Cara, se eu dividir silabicamente a palavra, vai ser assim, ó, ra, eu vou colocar o I sozinho e NHA. Olha só, o I ficou sozinho, mas veja só, lembra que eu falei que o I fica sozinho foneticamente também? Acompanhando comigo, você vai observar o seguinte, eu não falo rainha, só oral, né? Eu não falo bainha, só oral. Eu falo o quê? Rainha, bainha, ridículo isso, né? Bainha, rainha, você nasalizou o I. Opa, ele sofreu influência fonética, ele sofreu nasalização do NH, ou então ele não ficou sozinho foneticamente. É por isso que rainha, bainha não tem acento. Tá legal? Acompanhando comigo aqui, olha lá. Então não pode sofrer nasalização, né? Sofrendo nasalização, como aconteceu com bainha, rainha, não vai ter acento. É por isso que nós não colocamos acento aqui em rainha, bainha. Belezinha? Tranquilão. Aqui eu quero chamar a atenção, outra coisinha aqui importante. Ó, vou puxar aqui, belezinha, puxar para cá, ó, tá? Aqui, pessoal, tem um detalhe importante, porque eu segui aqui aquilo que a gramática prevê, tá ok? Beleza, então vou puxar para cá, ó, vou puxar para cá para ficar mais prático. O hiato, então, vamos lá, acompanha comigo aqui, ó, acompanha comigo aí, o hiato, então, nós temos o I ou o U tônicos, ó, colocar seta aqui, eles têm que ser tônicos, beleza, tá? Tônicos, tranquilo. Aí vai um detalhe, pode ser seguido de S, terror? Pode ser seguido de S, numa boa, né? Tranquilão, sem problema. Mas veja bem, terror, só isso aí já abordou tudo que a gente precisava do hiato? Não. O que acontece, pessoal? Por que que existe a regra do hiato? Bom, terror, existe a regra do hiato porque o I ou o U podem ser confundidos com semivogal. Paz, país, cai, cair. Concorda comigo? Para haver essa vogal, semivogal, há um desnível, não é? Há um desnível do som. Um som mais forte, um som mais brando. Beleza. Só que nós vimos na aula passada que quando a gente tem a aproximação de vogais, quando elas são dobradas, nós teremos sempre vogal. Sempre que você repete, né, o som vocálico, obrigatoriamente nós teremos o quê? Hiato. Então, se eu repito A, E, O, I, U, sempre, sempre, sempre nós teremos vogais. Aí, moçada, a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, olha só. Terror, a palavra xiita tem acento? A palavra sucuúba, é uma raiz da Amazônia, sucuúba, tá? Então veja só, nessa palavra xiita, sucuúba, veja que eu tenho a segunda vogal é tônica, ó, do jeitinho que a gente está falando aqui, ó. A segunda vogal é tônica, é o U ou o I, concorda comigo? Está sozinho, quer dizer, não é seguido de nenhuma outra letra, está sozinho, tranquilo. Porém, o que você vai notar? Nós dobramos a vogal, ó. Tá vendo só? I, nós dobramos a vogal, ó. U, opa. A gramática não coloca isso pra gente, mas a gente tem que ficar ligado nisso. Quando você dobra a vogal, automaticamente você tem certeza que ela vai ser hiato. Opa, então não cai mais na regra do hiato. Você não tem que acentuar esse I ou U tônicos. Então qual é o macete? Acompanha comigo. A gente vai tirar esse negócio daqui, ó, para ficar legal.
Você vai fazer o seguinte, ó, nós acentuamos o I tônico seguido ou não de S, desde que aqui nós tenhamos, antes dele, nós tenhamos qualquer vogal, à exceção do I, para não ter xiita, por exemplo, com acento, tem que ser sem acento. Aqui, ó, no U aqui, ó, nós acentuamos o U, seguido ou não de S, e observando a vogal anterior. Você vai ver qualquer vogal anteriormente aqui, menos a vogal U, para não repetir. Se repetir, eu tenho certeza que há hiato. Aí eu não vou ter mais a regra desse hiato aqui, porque é uma regra de distinção do ditongo. Tá legal? Então, muito cuidado com isso. Só com essa formulazinha aqui, ó, você já mata as questões de hiato. Concorda comigo? Mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Veja só. Vamos pegar aqui, por exemplo, essa estrutura aqui, ó. Sair, moçada. Sair tem acento? Ora, terror. Sair não vai ter acento. Mas por que não tem acento? Cara, olha só. Eu tenho vogal aqui, tenho vogal aqui. Na sequência, na mesma sílaba, eu tenho R, não é? Então, toma cuidado com isso. Se esse I foi seguido de qualquer letra que não seja o S, opa, está errado. Na mesma sílaba, né? Está errado. Não pode ter o acento. É por isso que raiz e juiz não tem acento. Tá legal? Acompanhando comigo? Vamos que vamos. Vamos lá. E aí, moçada, a gente agora vai partir para uma regrinha, que é o seguinte, antes da reforma ortográfica, nós colocávamos, ignora isso aqui por enquanto, tá? Ó, ignora isso aqui por enquanto, não pensa nisso aqui agora não, tá? Vamos pegar aqui, ó, antes dessas duas palavrinhas aqui, ó, vou puxar para o slide anterior para a gente não confundir, tá? Vou apagar esse negócio aqui, ó, apaguei. Beleza, então é o seguinte, eu vou colocar aqui essa palavrinha aqui, ó, antes a palavra feiura, feiume, baiuca, são palavras que estão na reforma ortográfica, por isso que eu faço questão de chamar a atenção. Essas palavras levavam o acento no U, tá? Ó, levavam o acento no U. Por quê? Vamos então separar silabicamente essas palavras, ó. Feiura, feiume, baiuca, tá legal? Beleza. Por que nós tínhamos acento antes da reforma ortográfica? Porque se determinava que essas palavras aqui tinham que ter acento. Baiuca, feiura, feiume. Por que tinham acento? Pelo seguinte, nós temos uma regra, digamos que a regra uma regra secundária do hiato, que é o seguinte, formamos hiato também com ditongo mais vogal, tá? Então, para explicar a regra de acentuação gráfica, a gente tem secundariamente um hiato formado de ditongo mais vogal. Então, em feiura, você tem ei, que é um ditongo decrescente. E chegando logo em seguida o quê? O U, que é uma vogal. Então, nós temos aí um hiato, tá ok? Um hiato secundário, ei, u. Em baiuca, nós temos ai, ditongo, mais o U tônico. Então, se colocava o acento nessas palavras, tá legal? Beleza. Então, com a reforma ortográfica, as demais nações que estavam ali, né, debatendo a respeito dessa uniformização, as demais nações já não colocavam acento nesse tipo de estrutura fonética, então o Brasil também teve que acatar. Olha, não vamos colocar acento mais, né, porque feiume é paroxítona terminada em E, baiuca, paroxítona terminada em A, né? Feiura, paroxítona terminada em A. Então, olha só, Brasil, vocês também não vão colocar o acento mais nessas palavras, acompanhando comigo. Então, rapidamente, nós tiramos o acento, tá ok? No encontro desses linguistas aí, então nós simplesmente não colocamos mais o acento desse U tônico após o ditongo. Tá legal. Passado algum tempo, né? E reuniões em cima de reuniões e tal, passado algum tempo, vieram algumas dúvidas. Acompanhem comigo, olha só. Nesse caso, vou puxar para cá, para essa parte aqui do quadro, tá? Imagine você se a gente não colocasse o acento nessa palavra aqui. Opa. Imagine você se a gente não colocasse acento nessa palavra aqui. Imagine você se a gente não colocasse acento nessa palavra aqui, ó. Olha só. Piauí. Tá ok, ó? Tui, ui, u. Então veja só que nós temos tui, ui, u. Piauí. Veja só.
Então aqui, nesse caso, a gente nota que é uma ocorrência mais na língua portuguesa do Brasil, tá? Então nós temos o tuiuiu, um pássaro, Piauí, né? Então a gente tem esses nomes que são próprios aqui da nossa nação brasileira. E o que acontece, moçada, nesse caso? É uma particularidade nossa. Essa oxítona, né? Formando esse hiato, nós temos uma oxítona em que esse I tônico, esse U também tônico, eles estão após um ditongo. Rapaz, então pela regra, né, que a reforma ortográfica previu já, ó, tem que tirar o acento, você imagina só como é que ficaria a palavra Piauí para os nossos descendentes, as novas gerações, como é que eles vão produzir o som de Piauí? Haja vista que não haveria mais o acento, né? Tuiuiu, Piauí, eles vão ter dificuldade para pronunciar, não é? Beleza, ia se perder essa palavra, né? Para conservar palavras como essa, e essas duas aqui basicamente estão na reforma ortográfica, elas que justificam esse acento, então, nessa particularidade brasileira, eles pensaram, peraí, então a gente tem que conservar na oxítona. Lembra na regra básica que a gente comentou? Olha, o que se preserva na oxítona, a gente tira na paroxítona. Lembra? Aí eles criaram a regrinha que é a seguinte, olha lá. Para a gente preservar o acento aqui, meus amigos, tá? Ó, em que eu tenho ditongo mais vogal tônica I ou U, tá legal? Para preservar aqui na oxítona, eles tiraram na paroxítona. Veja só que o U tônico aqui, ó, ele está na paroxítona, não é? E aí se criou essa regrinha aqui que eu vou limpar agora para ficar mais prático para a gente. Olha só a regrinha então, olha lá. Então na reforma ortográfica está bem assim, ó. As vogais I ou U, após ditongo nas oxítonas, recebem acento. Graças aos linguistas brasileiros que puxaram a sardinha para a gente aí, ó. Pi, ao, I. Nós temos a oxítona, né? O I tônico após ditongo. Olha só. Tui, ui, u. Nós temos esse U tônico após um ditongo. Tei, u. Nós temos o U tônico após o ditongo. Nas oxítonas tem acento. Já nas paroxítonas, olha só. Com a reforma ortográfica, não há mais acento nas paroxítonas de mesma regra. Então nós temos feiura. Rapaz, isso aqui é paroxítona? Não tem acento. Baiuca. É paroxítona? Não tem acento. Tá legal? Então só para você não confundir, essa regrinha aqui, pessoal, é uma particularidade da regra do hiato, tá? É uma regrinha complementar nessa regrinha do hiato aí, tá bom? Então fique ligado nisso daí. Vou limpar para você fazer um print disso daí, que aí fica tranquilo, né? Ok, vamos que vamos, vamos à frente. Vamos agora pegar o mais simples, o mais belo, o mais simples agora, olha só. Nós vamos pegar agora a regra do acento diferencial. Vamos àquilo que preservou, né? Distinguem-se pode, que é o pretérito perfeito, de pode, que é o presente do indicativo. Para quê? Para marcar essa mudança de tempo verbal. Tá legal? Beleza! Então nós podemos ter aqui a seguinte frase, ó. Rapaz, ele sempre pode fazer isso, terror, mas ontem, infelizmente, ele não pôde. Opa, então nós temos aqui, ó, a regra do acento diferencial. Veja que pela regra básica, essa palavra não poderia ter acento, porque nós temos uma paroxítona terminada em E. Mas, haja vista essa forma de nós diferenciarmos, nós colocamos aqui no passado, né? Ó, então nós colocamos o acento circunflexo no passado. Ele sempre pode, mas ontem não pôde, tá legal? Primeira regrinha do acento diferencial, a gente pega o próximo. Distinguimos o verbo por, o verbo por da preposição por, justamente para marcar essa mudança da classe gramatical. Vamos a um exemplo simples, fácil, olha só. Ele começou por ali, olha só, por ali. A gente até evita colocar, né, o por na preposição. A gente normalmente fala assim, ele foi por ali, até falar por ali. É uma palavra átona. Ele foi por os documentos ali. Quando a gente coloca o verbo, a gente tem essa ênfase, por, né? Monossílabo tônico. Cara, mas é um monossílabo tônico terminado em R, terror. Assim como mar não tem acento. Então, por, pela regra básica, não teria acento. Mas, para haver essa diferença, aí se criou essa regra de colocar o acento. Isso aí é regra antiga e essa reforma ortográfica apenas permaneceu com esse acento. Tá bom?
Acompanhando comigo? Então nós temos lá, ó, ele começou por ali para pôr, aqui é o verbo, os documentos em ordem, né? Bem simplesinho, a gente usa no nosso dia a dia, então fica tranquilo, né? Vamos que vamos, pegando a frente, pegando mais uma. Distinguem-se, esse aí a gente usa bastante, mas erra pra caramba. Em redação, então, eu vejo direto a galera vacilando nisso, tem que tomar muito cuidado. Distinguem-se ainda os verbos vir e ter, para marcar o plural. Veja só, ele tem alguma coisa, eles têm, com acento circunflexo, marcando o plural. Eu vejo, às vezes, né, a pessoa colocando em discursivo o seguinte, ó, eles têm, olha só, isso pode, de maneira alguma, né, eles têm, de maneira alguma, tá? Então, toma muito cuidado com isso, é apenas o acento circunflexo e pronto. Ele vem, eles vêm. Só isso, colocando esse acento circunflexo, marcando o plural, é o acento diferencial, beleza? Tranquilinho. Aí, eu vou chamar a atenção, deixa eu me ver uma coisa aqui, ó, rapidinho, ó. Eu vou chamar a atenção pelo seguinte, ó. Vamos supor que a gente tem aqui a seguinte estrutura. A polícia detém, a polícia detém, sei lá, detém o ladrão, tá bom? Olha só. Um pouco original, né? Vamos lá. A polícia detém o ladrão, beleza. Embaixo, os policiais detém o ladrão. Os policiais detêm o ladrão. Beleza? Tranquilo. Nesse caso, usamos o presente indicativo, né? Ó, beleza. Eu poderia dizer que aqui nós temos a mesma regra. A polícia detém o ladrão, os policiais detêm o ladrão. É a mesma regra? Vamos observar o seguinte, terror, olha só, cara, isso aqui é uma oxítona terminada em EM, assim como refém tem acento, assim como também tem acento, detém também tem acento. Ok, isso aqui é regra básica, show de bola. Terror, mas aqui, ó, detém, isso aqui também é regra básica, porque é uma oxítona terminada em EM. Porém, você vai ver o quê? Tem esse acento circunflexo aqui, que marca justamente o plural. Não é a polícia mais, são os policiais. Opa, isso aqui agora é regra especial, né? É a regra justamente do acento diferencial. E aí, moçada, o que a gente vai notar no acento diferencial? O acento diferencial é aquele que é colocado em palavra que normalmente não vai ter o acento. Então, nós vimos lá, por exemplo, pôde. Por que pôde tem acento? Na regra básica não teria. É uma paroxítona terminada em E. Ah, para fazer a distinção, a gente coloca o acento diferencial em pôde, porque existe pode no presente, né? Beleza. Depois a gente observou lá a regrinha com ele tem, eles têm. Ele vem, eles vêm. Note então aí que a gente colocou o acento num monossílabo tônico terminado em EM. Teria acento, terror? Não, não teria acento. Pela regra básica não teria, mas nós colocamos para diferenciar o plural do singular. Mais à frente, nas nossas aulas, a gente vai ver lá na aula de concordância, você vai perceber isso. Você vai perceber que a banca cobra o acento diferencial para você entender toda a estrutura e verificar, pô, esse verbo tem que ficar no plural por conta de tal sujeito. Então você vai aliar as regras de concordância com acentuação gráfica, por isso que a banca adora esse tipo de questão com acento diferencial, tem que ficar ligado, tá legal? Olha só o verbo pôr. Pôr é um monossílabo tônico terminado em R, assim como mar. Teria acento na regra básica? Não, mas nós colocamos por quê? Para fazer diferença, terror, com a preposição por, tá legal? Eu estou falando isso por quê? Para você não confundir, por exemplo, a palavra é. Ó, terror, é verbo. Então, para não confundir com o e, que é conjunção, aí nós temos a regra do acento diferencial? Não. Porque o é e o e, né, um tem acento, outro não tem. Veja só, é já tem a regra básica. Monossílabo tônico terminado em e tem acento. Fé tem acento, pé tem acento, é tem acento. Ah, mas nós temos a palavra e, conjunção e, que não é tônica. Aí ela não vai ter acento. Concorda comigo? Então, nesse caso, não é regra diferencial, não é acento diferencial o é para o e, tá ok? Ah, terror, tenha também o presente indicativo do verbo dar,
ele dá sentido à vida fazendo tal coisa. Ele dá. Aí, para a gente diferenciar da contração, que é a preposição de mais a, aí a gente coloca o acento no verbo e não coloca na contração de mais a, dá. Ah, ele é filho da fulana. Essa preposição mais vogal a aí, mais o artigo a aí, forma uma palavra atonar, tá ok? Se fosse tônica, teria acento. Mas no verbo dar, ele dá sentido à vida, eu tenho um monossílabo tônico terminado em a. Isso é regra de acento diferencial? Não é não. E muitas bancas exploram isso, tem que tomar cuidado. Então a regra do acento diferencial são essas aqui que a gente está colocando para você, tá ok? E aí basicamente tem que lembrar o quê? Não teria acento. Passou a ter pela diferença que tem que haver com o seu homônimo, tá legal? Acompanhando comigo? Vamos que vamos. Pegando aqui à frente, olha lá. João tem razão, monossílabo tônico, não teria acento, mas nós colocamos pela regra especial aqui, ó. Joana e Paulo, vai marcar o plural agora, tem razão, né? O povo detém, veja só, nós temos uma oxítona terminada em EM, tem acento, assim como nós temos em refém, beleza? Também, beleza. Mas nós temos aqui o plural, opa, passamos aqui, ó, a colocar o acento circunflexo, marcando justamente esse acento diferencial, não é? Ok, vamos à próxima. Ela vem de ônibus, singular. Elas vêm de ônibus, nós temos o plural. Regra do acento diferencial. O segurança intervém, oxítona terminada em EM, tem acento. Eu só coloquei o acento circunflexo aqui porque nós temos o plural. Opa, acento diferencial aqui. Tá legal? Belezinha, né? Bem tranquila a regrinha, sem problema nenhum. E nós temos uma regrinha, moçada, que sinceramente, isso aí para mim parecia assim, aquela coisa de sexta-feira, 5 horas da tarde, todo mundo já estava com embarque, já pronto para voltar para os seus países. Eu vou, cara, é o seguinte, tem essa palavra forma e a palavra forma. Parece dar essa ideia, né? Tem a palavra forma e forma. Cara, forma não vai colocar acento, a palavra que se terminada em A. Beleza. E forma, que tem um timbre fechado, forma. Tem nação que coloca acento, tem outros que não colocam acento. E aí, como é que a gente vai fazer? Rapaz, é um problema, né? Ó, vamos fazer o seguinte, quem quiser colocar acento, coloca. Quem não quiser colocar acento, não coloca. E parecia que foi isso aí, né? Parece simplesmente foi isso aí. Veja só, nós chegamos ao cúmulo de deixar facultativamente o acento numa palavra. Então nós temos a palavra forma, recipiente, né? A palavra forma, se você quiser colocar o acento circunflexo, você coloca. Se você não quiser colocar, você não coloca, né? Isso é um acento que vai cair fatalmente, né, na próxima reforma ortográfica. Não deu tempo de fazer isso na sexta-feira, ó, deixa para a próxima reforma e a gente fecha tudo. Isso porque, pessoal, houve uma inconsistência linguística. Então, alguns linguistas puxaram a brasa para poder tirar o acento, outros não aceitaram. Então, para haver uma conformidade, haja vista que teve muita divergência, eles não colocaram simplesmente uma regra específica. Olha, é facultativo, quem quiser colocar acento, coloca. Quem não quiser, não coloca. Aí a gente tem que tomar cuidado na prova, tá legal? Acompanhando comigo, olha só. Então, forma, né, ó, forma, maneira, jeito, aquela forma, ajuda aquela forma, né? E tem forma de bolo, vasilha, tá ok? Olha o exemplo. Essa não é a forma de jogar, aqui não tem acento mesmo, não tem jeito, tá ok? Forma com timbre aberto, não tem acento. Já forma, comprei uma forma de bolo. Você pode colocar acento, se quiser, nesse timbre fechado aqui de forma, tá? Se não quiser colocar acento, não coloca. Se quiser colocar acento, pode colocar. Mas, pelo amor de Deus, forma não pode ter acento, tá legal? Isso aqui vai cair fatalmente na próxima reforma ortográfica. Daqui a uns 80, 100 anos, mais ou menos, tá legal? Belezinha. Agora, a gente vai fazer aquela ideia, né, de que, poxa, o que mudou, né, Terror? O que mudou na reforma ortográfica? A gente agora vai fazer uma noção de tudo aquilo que a gente viu até agora, né, dessa reforma ortográfica, o que nós tínhamos, porque às vezes, poxa, Terror, aquela palavra tinha acento. Por exemplo, a palavra ideia tinha acento. Aqui, então, a gente vai bater um papinho sobre isso, para ficar mais claro para você, tá bom? Vamos lá, então. O que mudou na reforma ortográfica? Vamos lá. Antes, nós tínhamos o acento diferencial, né, no verbo para, em relação à preposição para. Ele para o carro rapidamente, né, para ela.
Então nós temos a preposição para e o verbo para. Nós colocávamos o acento diferencial em para. Agora, meu camarada, não tem acento mesmo, tá? Então, foi um planejamento dentro dos linguistas, eles então chegaram a essa ideia de tirar o acento em para. Não tem mais acento. Vamos que vamos? Pegando mais umas ali. Olha aqui, olha só. Antes, rapaz, olha só. Eu tinha o verbo pelar com acento, eu tinha o substantivo pelo com acento e a contração da preposição por mais o artigo o não ficava com acento, porque ela é uma palavra átona, tá legal? Então nós falávamos como? Rapaz, ele pela, do verbo pelar, ele pela o pelo do cachorro pelo caminho errado, tá aqui pelando o pelo do cachorro, né? Antes tinha acento, né? Em pelar, né? Pela e pelo substantivo. Agora, meu camarada, você pode pelar o pelo do cachorro pelo caminho errado, tudo sem acento. Pode ficar tranquilo, não tem mais acento nisso daí, beleza? Pela, pelo, não tem mais acento, tranquilo. Olha a próxima. Comi uma pera. Nesse caso, pera tinha acento, tá legal? Por quê? Havia, isso aí é para poder fazer um contraste com a preposição pera, tá? É uma preposição arcaica, que é o mesmo de pelo hoje em dia, tá legal? E aí, nesse caso, como a gente já não usa mais a preposição pera, logicamente, pera ficou sem acento, tá? Ok, show de bola! Nós temos aqui, ó, comprei uma camisa polo vermelha. Antes tinha acento, polo. Para quê? Para a gente diferenciar do time fechado polo, que é filhote de gavião, falcão, tá? Agora, meu camarada, polo aquático, comprei uma camisa polo, não tem acento, beleza? Vamos à frente, polo não tem acento. Então são as mudanças que a gente tem visto aí, tá legal? Beleza? Fez um print? Fez um print aí, tranquilo? Belezinha, vamos à frente? Vai lá. Antes nós tínhamos, olha só, na vogal dobrada, porque é hiato, terror. Nas vogais dobradas em jo, vou, corou, perdoo, como, abençoo, povou, creem, deem, leem, vem. Muita gente fala, o credelever, né? Você estudou isso no seu ensino médio, né? Então, o credelever tem acento, né? Ó, por quê? Nós repetimos a vogal e tal, descreem, releem, revêm, tudo tinha acento. Cara, qual é o princípio desde os primórdios, né, para acentuação gráfica? Foi o quê? Cara, se a gente repete o som vocálico, a gente obrigatoriamente tem hiato. E o Brasil colocava esse acento, né, justamente nesse hiato, com a vogal dobrada. Poxa, a vogal dobrada eu tenho certeza que é um hiato. Então não precisa colocar acento. Tá ok? Aí, nesse caso, eles chegaram à conclusão de tirar esse acento por esse princípio. Xiita não tem acento, Saara já não tinha acento também, né? Sucuúba nós vimos que também não tem acento, então essas também perderam o acento. Tá legal? Então, todas essas palavras aqui, ó, vogal dobrada, não tem acento. Belezinha? Tranquilinho, né? Vamos à frente! Antes, né? Isso aqui pegou, muita gente ficava numa dúvida cruel nisso daqui, né? Então, nós chegamos a comentar na primeira parte, que é a regra básica da aula, né? Nós comentamos, então, que, nesse caso, nós temos, ó, assembleia. Nós temos a paroxítona com ditongo aberto tônico, né? Olha só, plateia. Nós temos a paroxítona, né? Que tem o ditongo aberto tônico, ei. Ideia, olha só, nós tínhamos acento, por isso que eu coloquei em vermelho, nós tínhamos acento na paroxítona que tinha esse ditongo aberto tônico, ei, né, ó, aqui o ei, oi, está vendo só? Oi. Então, a gente percebeu que, nesse caso, os linguistas perceberam, opa, são paroxítonas terminadas em A. Não há necessidade de colocar acento em paroxítona terminada em A, em paroxítona terminada em O. Concorda comigo? O que eles fizeram? Opa, vamos tirar o acento desse troço aí, ó, tá? Aqui eu coloquei forma verbal, moçada, aqui, ó, porque nós temos o timbre aberto do verbo apoiar. Eu apoio, né? E agora eu apoio, não tem acento, tá legal? Porque a palavra apoio, o substantivo apoio, já não tinha acento mesmo, tá? O timbre fechado, tá? Belezinha. Beleza, então aqui a gente já viu que perdeu o acento. Então, olha só como é que a reforma ortográfica foi tirando vários acentos, né? Isso aí, quer dizer, ajudou a gente, né?
Beleza. Aqui nós temos as oxítonas. Então, eu quero chamar a sua atenção. Veja, as paroxítonas perderam o acento, ó. As paroxítonas. Já os monossílabos tônicos e as oxítonas permaneceram com acento, ó. Tá legal? Ó, monossílabo tônico, nós temos aqui oxítona, 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 monossílabo tônico, oxítona. Está vendo só? Então, veja que heróico não tem acento. Já herói, por ser uma oxítona terminada em oi, vai ter acento. Cuidado com isso, tá legal? Heróico é paroxítona, tá? Esse ditongo aberto tônico oi está na paroxítona, então não tem acento. Ficou ligado aí, né? Aqui nós preservamos esse acento, toma cuidado, tá? Beleza. Aqui eu quero chamar a atenção a uma particularidade do acento, ainda da regra básica. Eu costumo fechar isso daqui porque a gente inclui nisso daí a regra do hiato. O que acontece, pessoal? Às vezes a gente tem uma composição com um verbo e ele seguido por ênclise, né, de um pronome oblíquo átono. Esse pronome é oblíquo átono. Então a gente vai acentuar palavra que tem tonicidade, palavra tônica, não é? Então a gente tem que ficar ligado. Eu tenho um verbo e ele é seguido por um pronome oblíquo átono, eu tenho que perceber qual é a tonicidade do verbo, tá bom? Olha só, acompanhando comigo. Veja então que nós temos aqui a seguinte estrutura, ó. Vou cantar a música, vou beber a água, vou compor a música. Na nossa aula de pronomes, a gente vai comentar que, nesse caso, eu vou substituir a música pelo pronome oblíquo átono a. E aí a gente vai perceber, quando o verbo terminar em R, a gente corta esse R e vai acrescentar L. É o que nós fizemos aqui, ó. Tá legal? Beleza. Ao fazermos isso, esse verbo aqui, ó, cantar, beber, compor. Veja que eles são palavras oxítonas e são terminadas em R, por isso não tem acento. Como nós cortamos o R para acrescentar L juntamente com o pronome átono, sobrou o quê? Uma palavra oxítona terminada em A, E, O. Opa! Então a oxítona terminada em A, E, O tem acento. Vou cantá-la, vou bebê-la, vou compô-la, nós temos o acento. Tá legal? Acompanhe agora uma diferença aqui. Olha só. Vou partir o bolo. Veja só, hein? Vou partir. Oxítona terminada em R, não tem acento. Vou dividir as tarefas. Oxítona terminada em R, não tem acento. Nós comentamos que a gente pode tirar o R e acrescentar L, não é? Beleza. Aí você vai perceber, vou parti-lo. Eu tenho uma oxítona terminada em I. Oxítona terminada em I tem acento? Caqui, terror, tem acento? Caqui tem acento, terror? Caqui não tem acento. Aí, olha só, a palavra táxi, que é uma paroxítona terminada em I, tem acento. Já caqui, que é uma oxítona terminada em I, não tem acento. Então, parti-lo, dividi-lo, não tem acento. Tá legal? Beleza, então, oxítona terminada em I, não tem acento, mas a oxítona terminada em A, E, O, vou cantá-la, vou bebê-la, né? Vou compô-la, vão ter acento por ser oxítonas terminadas em A, E, O, respectivamente. Mas vamos a uma particularidade aqui, observando a regra especial. Aqui nós não temos acento em vou parti-lo, vou dividi-la. E agora? Vou instruir a equipe, vou construir uma ponte. Acompanhe comigo. Eu tenho aqui, ó, a vogal, vogal. Só que a vogal I, que é tônica, é seguida de R. Vai ter acento? Não. Aqui embaixo, vogal, vogal. Só que a vogal I, ela não está sozinha, está seguida do R ali. Mas, se eu vou inserir ali o pronome átono, eu tiro o R para acrescentar L. Você está vendo aqui, ó? Junto do pronome átono. Então, ficou como essa divisão aqui, ó? Instruí-la. Veja que tem acento aqui, ó. Por quê? Vogal mais vogal, o I é tônico, a segunda vogal é tônico, e ele está sozinho. Vou construí-la.
nós temos vogal, vogal, em que a segunda vogal é tônica e está sozinha. Então, vou instruí-la, vou construí-la, tem acento, tá ok? Aí, nesse caso, é a regra do hiato. Ficou ligado nisso, né? Beleza, vamos que vamos aí. Meus amigos, antes de qualquer coisa, eu quero só saber de vocês, né? Essa galera toda aí, você está entendendo numa boa. Senhor Terror, você está correndo muito, está muito rápido na explicação. Se eu tiver, me chama a atenção aqui. A galera está de olho aqui, ó, tá? No fórum. Qualquer coisa, poxa, o Terror está correndo demais, como é que eu vou conseguir entender isso e tal? Aí a Ju vem aqui, me puxa ao vivo aqui, ó, me puxa a orelha, e eu vou dar uma paradinha, a gente volta, explicação, parará. Outra coisa, se eu estiver indo muito devagar, slow motion, para explicar a você, a Ju também vai vir, vai dar uma pedrada em mim aqui, vai mandar eu andar rápido. É só vocês falarem com a Ju aqui, tá legal? Ela tá de olho aqui no fórum. Qualquer coisa, é só colocar, ela anota direitinho, a gente dá um tempinho e explica para você, tá bom? Vamos então observar mais um pouquinho o slide? Olha lá. Agora é hora de diversão. Mas Terror, você está colocando questão 16, caramba! Por quê, moçada? Essa aqui é a segunda parte da nossa aula, né? É a regra especial, tá bom? E você, naturalmente, se você, poxa, mas cadê essa regra básica aí? Aqui no link do nosso vídeo, você já vai ter aí direitinho o link da primeira aula, tá legal? Em algum canto por aqui também deve ter, em algum lugar por aqui, aperta em algum lugar aí. Você que está vendo esse vídeo gravado aí, já pode apertar em algum lugar que você vai voltar lá na regra básica, tá bom? Acompanhando comigo. Pegando aqui, assinale, então a questão da SFSEX é para oficial do Exército, tá bom? Me ajuda aí. Assinale a opção em que os vocábulos são acentuados seguindo a mesma regra. Ele pede a mesma regra de acordo com a gramática normativa. Moçada, quando ele pede mesma regra, vamos para aquilo que é mais simples. O que a gente tem que fazer? Uma é paroxítona, a outra é proparoxítona. Não é a mesma regra, já pula para a próxima. Ah, essa aqui é monossílabo tônico, isso aqui é uma paroxítona. Já pula para a próxima alternativa, que essa aí não é a correta. Agora, de repente, você chegou lá, poxa, a alternativa B tem só paroxítona. Aí você dá uma paradinha. A alternativa C tem só proparoxítona. Você dá uma paradinha. Aí depois, que você verificou, pela regra básica, todas têm a mesma tonicidade, aí você vai observar a terminação. Então, sempre trabalha, assim como no português, moçada, sempre, ao realizar questões, tem que eliminar as alternativas erradas, para chegar à correta. Tá legal? Acompanhe comigo, olha só. Então, aqui nós temos, ó, Éden, pólen, paroxítonas, não é? Aí eu tenho vintens, que é oxítona, já eliminei esse daqui, não é a mesma regra. Fora. Olha a próxima. Abará, oxítona. Grajaú. Veja aqui que eu tenho vogal, vogal. Terror, isso é oxítona, mas a regra aqui é de hiato. Concorda comigo? Opa. Carijó, regra básica da oxítona. Então eu tenho duas com regra básica da oxítona e aqui foi só uma coincidência ser uma regra, ser uma oxítona, porque na realidade é a regra do hiato, regra especial. Vamos cortar? Só cortar. Olha a próxima. Mamão com mel. Açúcar, paroxítona. Éter, paroxítona. Revólver, paroxítona. Todas com a mesma terminação. Terminadas em R. Opa, então isso daí não tem como fugir. É até a mesma terminação, então nós temos a alternativa C como a correta. Tá legal? Olha a próxima. Amável, paroxítona. Ágil, paroxítona. Límpido, proparoxítona, não pode, né? Deixa eu arrumar isso aqui direitinho, beleza. Olha a próxima. Também oxítona. Médium, paroxítona. Vírus, paroxítona, eliminamos também, tá ok? Alternativa C está correta, a gente parte para a próxima, vamos que vamos. Olha só a próxima. A próxima é a da EFON, Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, tá? Olha lá, assinale a opção em que a acentuação da palavra sublinhada se justifica por uma regra diferente das demais. Vamos lá? Então é diferente das demais. Olha só, eu já vou direto aqui, ó, observar o que está sublinhado, tá? Ó, só, dá, pôs e tem. Caramba, Terror. Só
Pela regra básica, é um monossílabo tônico terminado em O, monossílabo tônico. Dá é um monossílabo tônico terminado em A. Opa, regra básica. É um verbo, ó, monossílabo tônico terminado em E. Pela regra básica tem acento. Pôs, monossílabo, ó, pôs, não é o verbo pôr, tá? Ó, não é o infinitivo pôr, e sim o presente. Pôs, terminando com S, tá? Então veja só, diferente dessa regra aqui, né? Ok, então aqui nós temos um monossílabo tônico terminado em O, seguido de S. Então, pela regra básica, a gente mata esses daí. Agora, olha só o verbo tem. Me ajuda aí. O verbo tem, monossílabo tônico terminado em M, tem acento? Não. Mas, como nós temos o plural, cabides que não tem, como eu quero marcar o plural, é o acento diferencial. É esse o diferente, a alternativa D de dado. Tá legal? Essa questão explorou justamente o que a gente tinha comentado, né? A respeito do acento diferencial em relação a outras que são palavras que, pela regra básica, elas já têm acento. Tá bom? Belezinha? Vamos lá, descendo a ladeira, fazendo mais questões, moçada. Escola de formação do Exército, né? Formação complementar, oficial do Exército. Olha lá. De acordo com as regras ortográficas, é correto afirmar que, me ajudem aí, olha lá, límpido, proparoxítona, lírio, paroxítona terminado de tongoral, io, né? São acentuados por seguirem a mesma regra de acentuação? Não. Eu tenho uma proparoxítona e uma paroxítona terminada em ditongo oral, né? Beleza, olha a próxima. U, ru, bu, oxítona terminada em U. Caju, oxítona terminada em U, tem acento? Não. Não são acentuados por serem vocábulos paroxítonos? Não. São oxítonos, né? Ó, urubu, caju. Concorda comigo? São palavras oxítonas e não paroxítonas. Belezinha. Alternativa C. Me ajuda aqui, ó. Pi, au, i. Tei, u. Então, aquela regra complementar do hiato, né? Nós temos aqui a última, no caso, o i ou o tônico estão na oxítona, beleza? Após o ditongo, beleza? Olha só o que a banca afirmou. São acentuadas por estarem sozinhos. Ó, Piauí e Teiu são palavras acentuadas por estarem sozinhas. Pô, vamos lá. Em posição tônica, final de sílaba. Posição tônica, final de sílaba. Aqui nós temos a posição tônica, final de sílaba. Beleza. Poxa, aqui, Terror, fiquei meio na dúvida, né? Aqui não dá para entender. As palavras estão acentuadas por estarem sozinhas, né? Está meio estranho esse negócio aqui. Beleza. A banca não soube, né, aqui pronunciar direitinho a regra dessa acentuação aí. Mas a gente vai partir para a próxima. Me ajuda aqui, olha só a letra D. Ninguém, oxítona. Álbum, paroxítona. São acentuados por serem vocábulos oxítonos, os dois não. Álbum é paroxítono, então fora, né? E nós temos aqui, ó, ruim, feiura. Então, ruim é um oxítono terminado em M, e feiura, nós temos aqui, ó, nesse caso, né, ó, o hiato complementar formado do ditongo mais vogal tônica U. Sendo paroxítono não vai ser acentuada. Não são acentuadas essas palavras. E não são acentuadas pelo mesmo motivo? Não. Aqui é uma oxítona terminada em M e aqui nós temos aquela regra da paroxítona, não é? Beleza, então não são acentuadas pelo mesmo motivo, tá? Beleza, são motivos diferentes, tá? Ó, são motivos diferentes. Ok, aí a alternativa correta é a C. A banca ao pronunciar aqui, ó, Piauí e Teiu são acentuadas por estarem sozinhas em posição tônica final. Ela quis mostrar que o tônica final é isso daqui, ó. Tá legal? Ela, na realidade, o ideal é ter falado o quê? Que são acentuadas pela regra do hiato complementar, formado de ditongo mais uma vogal I ou U tônicas, tá legal? Podendo ser seguido de S ou não, estando numa oxítona, essa regra complementar. Mas a banca deu uma complicadinha aí, mas por eliminação, pô, não tem como, né? As demais estão bem tranquilas. Fala a verdade, beleza? Moçada, aí tem o seguinte, peraí, cara, só tem questão aqui de militar, é como nós falamos, né, moçada? A gente está fazendo esse nosso curso básico de português, com essa transmissão toda quinta-feira,
focada em quê? Nas provas militares. Por quê, moçada? É uma forma que a gente tem para trabalhar todo o conteúdo, já visto o conteúdo programático das escolas militares. Então, de certa forma, didaticamente vai nos ajudar bastante. E você? Pô, vou fazer para tribunais. Não tem problema, vai te ajudar, com certeza vai te ajudar. Vai explorar bastante. Terror, vou fazer para policial, vai te ajudar, com certeza. O conteúdo todo vai ser visto. Tá legal? Belezinha, acompanhando comigo, olha só. Questão 19. Assinale a alternativa em que todas as palavras devem ser acentuadas. Vocês me ajudam aí? Olha lá. Nós temos a letra A. Caroço. Paróxito terminado em O não tem acento. Né? Ó. Miúdo. Tem que ter acento aqui por conta do hiato. Feiura. Nós vimos que nesse caso não tem acento, né? Porque nós temos um hiato formado de ditongo mais vogal U tônica na paroxítona. Então, só uma que vai ter acento. Caju, oxito terminado em U, não tem acento. Poti, oxito terminado em I, não tem acento. Guarani, oxito terminado em I, não tem acento. Nós temos a próxima, letra C. Têxtil, paroxítona terminada em L. Mas moinho. Temos vogal, só que esse I ele foi nasalizado, né, pelo NH. Então, assim como rainha, bainha, não tem acento. E aguentar, nós temos uma oxito terminada em R, não tem acento. Olha a próxima. Tei-u, olha só. Tei-u, opa, tem acento. Graja-u, tem acento. Vírus, paroxito terminado em U, seguido de S, tem acento. Então, nós temos a regrinha aqui, ó. Aqui em feiura não tem acento por ser uma paroxítona. Já em teiu, ó, ditongo mais vogal U, tem acento. Nós temos aqui em grajaú, vogal, nós temos acento normal, um U tônico, né? E vírus é a paroxítona terminada em U, seguido de S. Então a alternativa correta é a D. Olha a próxima. Aldeia, não tem acento. E toma cuidado com essa palavra, tá? Ó. Taoísmo, olha só a divisão silábica dela, ó. Não é taoísmo não, que senão teria acento, né? É taoísmo. Aqui nós temos um ditongo mais o I seguido de S, né? E ele é tônico. Só que a gente não pode colocar o acento aqui porque nós temos a paroxítona, é o mesmo caso de feiura aqui, ó. Tá legal? E ruim é uma oxítona terminada em M, não tem acento. Tá legal? Beleza, em IM, né? Não tem acento. Questão 20. Assinale a alternativa em que todas as palavras foram acentuadas adequadamente. Me ajuda aí, hein? O caju, me ajuda aí. Oxito terminado em U não tem acento, né, moçada? Então, o caju não tem acento. Já era alimento básico das populações autóctones, proparoxítona, né, ó? Não é autóctones, né? É autóctones. Antes do descobrimento do Brasil e da chegada dos portugueses. Eliminamos a alternativa A. Letra B, nós falamos do taoísmo, né? Olha só. Taoísmo, a mesma coisa de feiura, não pode ter acento. O taoísmo é uma doutrina mística, proparoxítona certinha, e filosófica, proparoxítona certinha, formulada no século, proparoxítona, tudo certinho, né? Beleza, o taoísmo aí que é o problema. Olha a próxima. O júri, táxi, júri, paroxítona terminado em I tem acento, certinho. Condenou o réu, monossílabo tônico terminado em el, né? O ditongo aberto tônico, el, certinho, assim como o céu tem acento. Há 8 anos de prisão pelo homicídio, paroxítona terminado de ditongo oral, né? Beleza? Aí também não tem acento, vou tirar isso daqui, tirar isso daqui, beleza. Olha só a letra D, olha a pegadinha que a banca quis colocar. A palavra bem-te-vi, possui 3, é um monossílabo tônico terminado em E seguido de S, tem acento. Hífens, veja só que a palavra hífen tem acento, concorda comigo? Porque é uma paroxítona terminada em EN, assim como pólen, sêmen, né? Mas hífens não tem acento, certíssimo. Terror! Mas muita gente depois enviou e-mail, falou e tudo mais, pedindo até recurso quanto à questão. Mas, cara, bem-te-vi não tem 3 hífens, tem 2. Pois é, se ele colocasse 2, a palavra não teria acento. Ele queria chamar a atenção do acento. Então, ele colocou um erro aqui, né, da informação, mas não houve erro da acentuação. Tá legal? Então, fica ligado aí. Muita gente vacilou nessa questão aqui de bobeira, né? A alternativa D de dado é a correta. Mesmo o camarada não sabendo um pouco de matemática aí, tá legal?
Beleza, vamos à frente. Aqui nós temos uma oxítona terminada em I, não tem acento, né? Pelo amor de Deus, austeridade é uma paroxítona terminada em E, não tem acento. É monossílabo tônico em E, né? Então tem acento. E o restante está... hábitos, proparoxítona, tem acento. Tá legal? Tem que colocar o acento nela aqui. Belezinha? Tranquilinha. Vamos lá, vamos à frente, pegando mais uma aí. Eu já peço a você, tá? Sempre, já vai colocando. Projetei aqui a questão, já vai fazendo a questão junto comigo aqui e tal, e já marca a alternativa e coloca aqui, tá legal? Coloca aqui pra gente, para poder saber como é que vocês estão indo aí na execução dos exercícios, tá legal? Vamos que vamos? Mais uma, olha lá. Outra coisa, moçada, poxa, estão gostando da nossa aula, estão vibrando com a nossa aula, isso que a gente quer, que você esteja vibrando com a nossa aula, sempre motivado, toda quinta-feira a gente está fazendo essas aulas. Outra coisa, hein? A partir da semana que vem, a gente vai fazer essa aula desse nosso curso básico de língua portuguesa no canal Estratégia Militar. Abre uma aba, já vai lá, se inscreva para você ser notificado, beleza? Estratégia Militar é um canal do Estratégia Concursos, mas ele é focado para as provas militares das Forças Armadas, tá bom? A gente vai então passar para lá porque o canal do Estratégia sempre tem muita transmissão. Então isso, às vezes, acaba a pessoa ficando meio confusa, né? Nesse caso, porque a gente vai fazer a nossa aula, mas tem de repente um TJ, alguma outra coisa assim, e às vezes, por ter um volume muito grande, pode dar alguma diferença na transmissão. Então, para isso, a gente está fazendo essa transmissão no Estratégia Militar, beleza? Então, já vai lá, abre uma aba, já se inscreva no nosso canal. Galera, tá gostando? Poxa, vai lá, dá um clique aí no gostei, tá legal? Para a gente poder se manter cada dia mais motivado a fazer essas transmissões ao vivo para vocês e gratuitas, tá legal? Acompanhando comigo? Vamos que vamos, pegando a frente. Questão 21, SFSEX, Escola de Formação Complementar do Exército, oficial também. Olha lá, assinar a alternativa correta. As palavras papéis, de tom aberto E, seguido de S, na oxítona. Opa! Herói, nós temos de tom aberto tônico, oi, na oxítona. São acentuadas por serem oxítonas com hiato. Isso é um ditongo aberto tônico, não é? Não há hiato aqui, belezinha? Tranquilão, vamos pegar o próximo. As palavras faísca, eu tenho então aqui a regra do hiato, ó, tá ok? Ó? Vogal, vogal, seguida de S, o I aí, ó. E caído, vogal, vogal, são acentuadas por representarem a segunda vogal tônica de um hiato. Terror? Cara, segunda vogal tônica de um hiato. Rapaz, deve ser essa daqui. A gente marca aqui por enquanto, a gente vai ver nas próximas. Olha lá. As palavras lírio, paroxítona terminado de tom oral. Régua, paroxítona terminado de tom oral. São acentuadas porque terminam com ditongo oral tônico. Não, quem é tônico aqui? Meus amigos, o tônico é justamente a sílaba anterior. Ele, nesse caso aqui, ele é um ditongo átono. O tônico é justamente porque nós temos a paroxítona, tá legal? A última sílaba é o ditongo, então ele não é tônico, ele é átono. Quem é tônico é o li aqui, ó, ré, tá legal? Cuidado aí. As palavras, lembra que eu chamei a atenção aqui, ó. As palavras bíceps, aqui eu tenho vogal, então eu tenho paroxítona. Forceps, eu tenho vogal aqui, paroxítona. São acentuadas por serem proparoxítonas? De maneira alguma, muita gente vacilou nessa questão aí, tá? Não são proparoxítonas, não, paroxítonas. Letra E. As palavras pi, au, i, aquela regrinha complementar do hiato, tei, regrinha complementar do hiato, são acentuadas por serem oxítonas com ditongos abertos. O ditongo aberto é o ei, oi. Então ele misturou aí as questões, né, as alternativas. Então, esses dizeres aí. Sobrou quem então? A alternativa B de bola como a correta. Tá ok? Vamos que vamos. Mais uma, olha lá. Questão 22. Assinar a alternativa em que as palavras são acentuadas por serem oxítonas com ditongos abertos. Mamão com mel. Ditongo aberto é quem? Ei, oi, el. Lembra que a gente falou que aberto é o timbre da vogal E, vogal O, vogal E. Está vendo só?
Quem tem esse ditongo aberto tônico aí, ó? Nós temos anéis, heróis, tá vendo aí? Então sobra quem, moçada? Alternativa B de bola como a correta. Terror, mas tem papéis aqui, só que tu, yu, não tem. Beleza? Não tem esse ditongo aberto aí. Tá legal? Beleza, então, ditongo aberto nós temos o aqui, herói aqui, nós temos em papéis aqui também. Então todos têm alternativa B de bola, tá? Show de bola? Vamos pegando mais uma? Vamos lá. Aqui é diversão garantida, né? Vamos lá. Assinar a alternativa em que todas as palavras obedecem à mesma regra de acentuação. Aquele caso que a gente comentou, né? Vai pegando primeiro aquelas todas que são proparoxítonas, ou todas são paroxítonas, ou todas oxítonas, para perceber. Depois você vai esmiuçando. Olha só. Álbum, paroxítona, também oxítona, não é a mesma regra. Fuligem nem acento tem, beleza? Ok. Ninguém, oxítona, vintens, oxítona, armazém, oxítona, opa, deve ser essa aqui. Olha a próxima. Médiums, paroxítona, alguém, oxítona, já vimos que está errado, né? Nós temos duas tonicidades diferentes aqui. Álbuns, paroxítona. Então vamos lá, próxima. Éden, paroxítona, hífens, nem acento tem, também oxítona, a gente eliminou. Pontapés, oxítona, tuiuiu, é aquela regra que a gente comentou, né? Em que você tem o hiato complementar, aquela regra do hiato complementar, com o U tônico na oxítona, né? E Aracaju não tem acento. Então sobra qual regra, moçada? Alternativa B de bola. Nós temos então as oxítonas sendo acentuadas pela regra geral, terminadas em EM, ENS, tá bom? Terror, mas tuiuiu também não é oxítona? Beleza, mas essa aqui, ó, é a regra especial, aquela regra do Piauí, Teiu, tá bom? É regra especial. Pegando na frente, vamos que vamos, olha lá. Assinar a alternativa em que os vocábulos são acentuados seguindo a mesma regra, de acordo com a gramática normativa. Você vai me ajudar aí. Justamente aquele esquema. Primeiro verifica, é tudo oxítona? É tudo paroxítona? É tudo monossílabo tônico? Vamos lá. Cajá é oxítona. Ímãs, paroxítona. Avó, oxítona. Então já tem regra diferente, pode tirar. Viúva, regra do hiato. Útil, regra da paroxítona, regra geral. Júri, paroxítona, regra geral. Então, você já sabe, ó, isso aqui é a regra do hiato, primeiro. Depois é a regra básica da paroxítona, fora. Olha o próximo. Vênus, paroxítona. Você, oxítona. Irecê, oxítona. Então, nós temos aqui Vênus, que é paroxítona, a gente elimina. Olha a próxima. Saúde, viúva. Grajaú, vogal, 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 regra do hiato. Ah, terror, regra do hiato, mas aqui, isso aqui, ó, é oxítona, não importa. A regra do hiato é o quê? Vogal, vogal, beleza? Em que haja o I tônico ou U tônico, seguido ou não de S, em que não haja vogal dobrada, lembra? É essa a regra. Se aqui a tonicidade recai sobre uma paroxítona ou sobre uma oxítona, isso não faz a mínima diferença. Aqui, ó, recaiu sobre a paroxítona, aqui sobre a oxítona. Não tem problema nenhum, tá bom? Regra especial do hiato, alternativa D de dado. Cátedra, isso aqui pegou muita gente, viu? Muita gente errou isso aqui, ó. Cátedra. Nós temos uma proparoxítona, olha só, tem o vogal, vogal, vogal. Então tem 3 sílabas. Cálido, nós temos 3 vogais, vogal, 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 3 sílabas aí, né? A antepenúltima é a tônica. Só que fórceps eu tenho vogal e vogal. Eu não tenho fórceps, aqui não tem um i aqui, ó. Tá vendo, ó? Então nós temos aqui uma palavra com 2 sílabas. Fórceps, olha só a divisão silábica, ó. Isso é uma paroxítona terminada em PS, que tem acento. Assim como tríceps, tá ok? Assim como bíceps. Por isso, a alternativa D de dado é a correta. Vamos que vamos? Pegando a questão 25. Nós temos então aqui a questão da aeronáutica, para tenente da aeronáutica. Vamos então à historinha da questão. Os astrônomos eram formidáveis. Eu, pobre de mim, não desvendaria os segredos do céu. Preso à terra, sensibilizar-me-ia com histórias tristes.
Nas alternativas a seguir, os vocábulos acentuados do trecho anterior foram colocados em pares com palavras também acentuadas graficamente. Dentre os pares formados, indique o que apresenta igual justificativa para tal evento. Nem precisávamos ter lido isso aqui tudo, né? Fala a verdade. É só verificar aquilo que tem igual regra, tá ok? Acompanhando comigo. Nós temos então, na letra A, céu, monossílabo tônico. Já avô é uma oxítona, regra diferente, beleza? Olha a próxima. Astrônomos. Astrônomos. Nós temos uma proparoxítona. Olha a próxima. Álibi. Nós temos uma proparoxítona. Opa, essa aqui é a correta, né, terror? A gente vai deixando para a próxima. Histórias. Paroxítona, terminando de tom oral, né? Ó. Balaustre. Isso aqui é a regra da vogal. Vogal em que o U é seguido de S. Essa aqui é a regra do hiato. Fora. Formidáveis. Paroxítona, terminando de tom oral. Nesse ínterim, nós temos uma proparoxítona. Então, você tem certeza que a alternativa B de bola é a que a gente tem que marcar. Tá ok? Vamos que vamos? Vamos lá, pegando mais uma. Questão 26. Então, é da AFA, Academia da Força Aérea, para cadetes da aeronáutica. Pode-se afirmar que um recorrente problema encontrado no texto, no que se refere ao uso da língua padrão, está relacionado à acentuação gráfica. Então, a gente tem lá um texto e teve um problema de acentuação gráfica. Assinar a alternativa em que esse fato não ocorre. Então, houve um erro, e ele agora quer observar com a gente aquele que não tem erro. Vamos observar aqui, olha só a letra A. As pessoas, plural, têm mais possibilidade de delinquir. Ok. Olha a próxima. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Aqui nenhuma palavra pode ter acento. Concorda comigo? Ó? Nenhuma delas aqui pode ter acento. Ok, vamos à frente. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios. Paroxítona terminando de tom oral, seguido de S aí, ó. Expiatórios. Olha a próxima. Os meus pés doíam, tanto que eu não podia andar. Rapaz, os meus pés doíam. Olha só a divisão silábica. Doíam. Vogal, vogal. Está vendo só? Em que o I tônico está sozinho, é a segunda vogal do hiato. Então, aqui também nós tínhamos que colocar um acento. Então, aquela que não tem problema, né, de acentuação gráfica e que nem precisa de acento, ó, é a alternativa B de bola. Tá? Então, ele mostrou que no texto tinha um problema, aquele que não tem problema é a alternativa B de bola. Tá legal? Beleza, vamos à frente. Escola Especialista de Aeronáutica. Olha lá. Quantas palavras, um tipo diferente de questão aqui, né? Olha lá, quantas palavras do texto abaixo apresentam erro no que diz respeito ao emprego ou não do acento gráfico, né? Moçada, aqui eu vou deixar um tempinho para você, tá? Vou deixar um tempinho para você observar essa questão, vou soltar aqui de novo, você vai olhar e vai colocar para a gente aqui no fórum qual é a alternativa correta, né? Vamos observar aí, vamos verificar essa tarefa aí, se a galera está bem atenta. Acompanhando comigo aqui. Vou apagar o meu áudio e vou deixar 20 segundinhos para você pensar aí, tá legal? Vamos que vamos lá. Ainda não estou vendo aí a galera colocar a alternativa correta, moçada. Vamos lá, vamos colocar aí. Vou apagar meu áudio de novo, tá legal?
Moçada, tem gente colocando alternativa E. Alternativa E não tem, né, moçada? Vamos lá, vamos lá. Vamos botando aí, rapidinho eu vou entrar, hein? Bom, meus amigos, então a gente vai agora observar. Tá vendo aí que a galera teve alguma dúvida aí, né? Alguns colocando letra A, outros letra B, letra C, letra D, até a letra E a gente tinha colocado aí, né? Beleza, então vamos lá, vamos observar aqui com calma essa estrutura, beleza? Tá ok, a gente tem um primeiro verbo aqui, ó. Bons argumentos tem aquele rapaz. Rapaz. Bons argumentos tem aquele rapaz. Vem cá, é o argumento que tem um rapaz ou o rapaz que tem um argumento? Vamos lá. Bons argumentos tem aquele rapaz. É o argumento que tem um rapaz ou o rapaz que tem um argumento? Bom, se for o rapaz que tem argumentos, então esse verbo não pode ter acento. Concorda comigo? Porque aquele rapaz é que tem bons argumentos. Aquele rapaz é que é o sujeito do verbo tem. Acompanhando comigo a pegadinha aí, ó. Então nós já temos um problema. Ele quer então aquilo que apresenta erro. Então o primeiro aqui, se você não viu, já ficou ligado, ó, tá? Soma mais um que você foi colocado aí. Então olha só, bons argumentos tem aquele rapaz. Na nossa aula de sintaxe de oração, a gente vai ver que isso aqui é o sujeito, o verbo não pode se flexionar, vai ficar no singular, né? Aquele rapaz tem o quê? Bons argumentos é o objeto direto, não é ele que força o verbo para o plural, tá ok? Então tem que concordar com o sujeito aquele rapaz. Beleza. Na sequência nós temos o quê? O conteúdo, olha só, o conteúdo, nós temos aqui, ó, vogal, vogal, né? E aí nós temos o U tônico, por isso nós temos que ter o acento aí. O conteúdo de sua fala revela bem a pessoa observadora que sempre demonstrou ser. Olha a próxima. Essa pessoa dá importância, ela dá. Isso aqui não é simplesmente a contração, né, da preposição de mais a, ó, de mais a não. Esse é o verbo dar no presente, tá legal? Essa pessoa então dá importância, ó, então tem que ter acento aqui, aqui não pode ter acento. Dá importância a detalhes que muitos nem notam. É sempre bom ouvi-lo. Aqui nós temos uma oxítona terminada em i. Opa, então a gente percebeu que a alternativa correta é a D de dado, tá? É uma questão um pouquinho diferente, né, do que a gente tem visto, mas que puxa bastante, né? A gente não tem muito por onde fugir, né? Para você, por exemplo, eliminar a alternativa e tal. Então a gente tem que ficar ligado nesse tipo de questão, tá bom? Beleza, vamos que vamos. Ah, um detalhe, a gente tem aqui a pergunta de uma aluna. Qual que é a aluna? A Ana Estela fez a seguinte pergunta. Terror, como é que ficaria então a palavra recuo? Por que a palavra recuo não tem acento? Já vista que há um hiato aí, ó, U mais O é hiato. Acompanhe comigo aqui. Então nós temos aqui a regra do hiato, ó. Então a palavra recuo, aqui está a palavra recuo. Terror, se eu tenho, ó, recuo, tenho vogal, vogal, por que o U aqui não tem acento? Ora, aqui nesse caso, moçada, é regra básica, porque eu tenho uma paroxítona terminada em O. Ah, Terror, mas não é a regra do hiato, não? Nós temos hiato nessa palavra, ó, vogal U, vogal O. Só que para haver o acento na regra do hiato, a segunda vogal é que tem que ser I ou U, seguida ou não de S. Mas a segunda vogal, não a primeira, tá ok? Sem que você dobre a vogal, né? E ela seja tônica. Aqui o U veio primeiro. Por isso, então, Estela, que a gente não coloca acento em recuo. Tá legal? Beleza! Vamos que vamos à frente. Questão 28. Olha lá. Pegando mais uma. Marque a alternativa que apresenta correta e respectivamente as palavras que completam as lacunas do fragmento de texto abaixo. Poucos é o sujeito, né? Poucos têm consciência. Então, olha só. Poucos têm. Concorda comigo? Ó, poucos têm. Vai ficar sem acento? Não. Então a gente já pode eliminar aqui. Poucos têm consciência de que, quando ainda era jovem, ele, olha só, quando, naquela época que ele era jovem, ele pôde, né, ó, ele pôde decidir. Então não cabe, ele pôde. Veja que as duas mantêm aqui, né, o verbo com acento, né? Pôde decidir
Por qual caminho? Olha só, por qual caminho? Isso aqui é verbo ou é preposição? Isso é preposição. A alternativa A é a correta, beleza? É só a preposição. Não é por alguma coisa em algum lugar, mas decidir por qual caminho decidir. Por que caminho decidir? A alternativa correta é a letra A. Tranquilinho? Belezinha, vamos que vamos. Ó, toma cuidado com o contexto, né? Aqui marcou o passado, por isso coube aqui o pôde, tá? Cuidado com isso. Pegando a questão 29, assinale a alternativa em que os vocábulos estejam acentuados pela mesma razão. Vamos lá. Tudo oxítona, tudo proparoxítona, vamos olhando assim primeiro, tá? Olha lá, parabéns, nós temos uma oxítona, né? Álbuns é uma paroxítona, então a gente já elimina aqui, ok? Beleza, nós temos exército, proparoxítona, jockey é paroxítona, fora. Nós temos hífen, paroxítona, também é oxítona, a gente elimina aqui. Nós temos chapéu, nós temos oxítona. Herói, opa, são duas oxítonas em que nós temos o ditongo aberto tônico, ei, oi. Opa, deve ser essa aqui a que a gente tem que marcar, a gente marca aqui um asterisco aqui, ó. Lápis, paroxítona, país, regra do hiato. Sobrou quem? Alternativa D de dado como a correta, beleza? Vamos dar uma paradinha aqui, moçada, pelo seguinte. A Adejane Rocha. Adejane, obrigado aí pela sua participação. A Estela também, obrigado pela sua participação, viu, Estela? Ela pediu então, Terror, explica de novo a diferença de taoísmo e faixa. Vamos então observar aqui rapidinho por questões de acentuação, tá? Olha só comigo aqui, ó. Vamos colocar aqui a palavra taoísmo. Então, até uma das questões lá explicou pra gente o que significa taoísmo, tá? Então, se você for observar no dicionário, por exemplo, essa palavra foi originária de tal, tá, ó, tal, tá? E aí acrescentamos o sufixo ismo. Então, nós temos aqui um ditongo, vogal, semivogal, tal, tá legal? Tal. E na sequência, olha só, nós temos uma vogal, semivogal, que é um ditongo aqui, beleza? Deixa eu tirar esse negócio daqui para ficar mais fácil, ó. Tal, ismo. E aí você tem sim aqui, nesse caso, ó, é aquela ideia do hiato complementar, a regra do hiato complementar, não é? Só que o I tônico, ele está na paroxítona. Isso aqui se encaixa, antes tinha acento, né? Isso se encaixa naquela regrinha de feiura, que não tem mais acento, feiume, que não tem mais acento, né? Nós vimos essas palavras aí, baiuca, que não tem mais acento. É a mesma regra, porque nós temos o ditongo mais vogal, ditongo mais vogal, ditongo mais vogal. Na paroxítona, nós tiramos o acento. Por quê? Na oxítona Piauí, nós colocamos o acento no ditongo mais vogal tônica I. Nesse caso, o complementar, nós temos aí por ser oxítona. Lembra que nós também tivemos a palavra tei-u, olha lá, ó, tei-u, ditongo mais vogal tônica U. Tem acento, tá legal? Beleza, mas na paroxítona nós não temos aí esse acento, em taoísmo, tá? Beleza. Na palavra faixa, que você colocou, desculpa, faísca, eu que fiz, faixa não, faísca. Ok, obrigado, Ju. Então é o seguinte, da palavra faísca é diferente, tá? Ó, não peguei aqui que a Ju tinha escrito aqui pra gente. Aqui, ó. Na palavra faísca, qual é a regra? Nós temos aqui, ó, vogal A, vogal I, ó. Faísca. Eu tenho vogal mais vogal, esse I é tônico seguido de S. Está vendo só? Então, nesse caso, faísca. Beleza? Nós temos o acento. Assim como acontece na palavra balaustre. Tem acento, ó. Balaustre. Vogal, vogal e é seguido de S, esse U aí, ó. Tá legal? Espero ter te ajudado também a Dejane Rocha, tá legal? Então, faísca e a outra foi taoísmo, né? Tiramos essa dúvida aí, vamos pegar a próxima. Questão 30, é a questão para sargento do exército, olha só. Assinale a alternativa cujos vocábulos exigem acento gráfico pelo mesmo motivo dos existentes, respectivamente nas palavras. Vamos lá. Cosméticos, proparoxítona.
laboratórios, paroxítona terminado de tom oral. Países, vogal, vogal, nós temos a regra do hiato, não é? Então, o que a gente tem que fazer? A gente pega a primeira palavra, já visto que eu tenho que olhar respectivamente, né, o mesmo acento. Cosméticos, vamos procurar dentre as primeiras palavras aqui, ó, aquelas que tem que é para paroxítona. Veja que os acentos aqui nas alternativas, eles foram omitidos, tá? Para poder dificultar um pouquinho para a gente. Veja só, a palavra ilusório é uma paroxítona terminando de tom oral. Eu estou procurando uma proparoxítona. A gente elimina a alternativa A, tá bom? Beleza. A palavra parafrase, nós temos uma proparoxítona aqui, tá ok? Beleza. Então, essa daqui a gente marca um asterisco aqui, ó, tá? Beleza. A próxima é a palavra, deixa eu limpar isso aqui. A próxima é a palavra rubrica. Olha só, rubrica, não é rúbrica, né? É rubrica. Então é uma paroxítona terminada em A. Não tem acento, rubrica. Então fica fora também a alternativa C. A alternativa D de dado, catástrofe. Catástrofe. Nós temos uma proparoxítona aqui, né? Então, opa, essa daqui a gente marca o asterisco aqui também, tranquilo. E nós temos a palavra misantropo. É uma paroxítona terminada em O, é misantropo, tá? Misantropo. Então, é uma paroxítona terminada em O, a gente também elimina. Então, a gente ficou entre a alternativa B e a alternativa D de dado, tá ok? Aí a gente pega a palavra laboratórios, que é uma paroxítona na sua regra geral. Aí nós temos arrogância, paroxítona terminada de tom oral também. Na letra D, metonímia, paroxítona terminada de tom oral também. Opa! Na palavra países, nós temos aqui a regra do hiato, saúde. Então nós temos aqui o hiato. Já gratuito, isso aqui é vogal, semivogal. Não é gratuito, e sim gratuito, fortuito, não é? Então nós não temos aí a regra do hiato, por isso a alternativa correta é a alternativa B de bola, tá legal? Moçada, fazendo um parênteses aqui rapidinho, se vocês vissem agora a equipe toda lanchando, tá? Tem aqui, ó, batatinha frita, o pessoal todo comendo aqui pra caramba, eu tô aqui só de olho no que eles estão comendo aqui, uma fome danada, falando igual um doido, e eles aqui tomando refrigerante, né? Comendo batatinha, tá tudo tranquilo aqui nessa nossa equipe pedagógica. Vamos que vamos, mais uma, moçada. Questão agora é a 31, questão do IBGE, tá? Peguei então a questão da Sesgran Rio aqui, para a gente ampliar mais as questões. Olha só, todas as palavras do grupo devem receber corretamente acentuação gráfica. Em qual? Bom, moçada, nesse caso, a gente vai observar o seguinte, ó, tem todas as palavras que receberam acento. Vamos pegar aqui, ó, tranquilo, paroxítona terminada em O, não tem acento. Paciente, paroxítona terminada em E, não tem acento. Poético, nós temos a regra da proparoxítona, ela tem acento. Então, a gente já eliminou a alternativa A, beleza? Olha só, a próxima, júri, assim como táxi, júri tem acento, paroxítona terminada em I. Náutico, nós temos a proparoxítona. E nós temos inevitável, paroxítona terminada em L. Opa, aterrou, essa aqui deve ser a correta. A gente não sai marcando direto, a gente vai observando as demais, né? Olha lá, heróico, olha só, o de tom aberto tônico, oi, está na paroxítona, não tem acento. Político, proparoxítona, tem acento. Já item, garagem, origem, paroxítona terminada em EM, não tem acento. Tá ok? Beleza, olha a próxima. Consciente, paroxítona terminada em E, não tem acento. Gratuito, paroxítona terminada em O, não tem acento. Fácil, paroxítona terminada em L. Presente, paroxítona terminada em E, não tem acento. Países, nós temos vogal, vogal é o hiato, né, tem acento. Inflamável, paroxítona terminada em L, tem acento. Opa, então ficou fácil, a gente percebeu a alternativa B de bola como a correta, beleza? Ok, vamos que vamos.
Questão 32, das palavras acentuadas, todas retiradas do texto. Nós temos lá então, história. Deixa eu melhorar isso aqui. História, paroxítona terminada de tom oral. Camponês, oxítona, terminada em E, seguida de S. Construir-se. Veja só, nós temos aqui, ó, vogal, vogal e o I seguido de S, a regra do hiato. Impossível, paroxítona terminada em L, né? Beleza. Quais recebem acento em razão da mesma norma ortográfica? Então, vamos observar lá. Apenas duas. História, paroxítona terminada de tom oral, e construir-se, a regra do hiato. Por serem paroxítonas terminadas em vogal, nada disso, né? Uma por ser paroxítona terminada de tom oral e outra por ser um hiato, por apresentar hiato, então fora. Apenas duas. Construir-se, regra do hiato, né? Impossível, regra da paroxítona terminada em L, por ter a mesma vogal tônica, não é isso, a regra é diferente. Três delas, história, paroxítona terminada de tom oral, construir-se, a regra da vogal, vogal, impossível, paroxítona terminada em L, por serem proparoxítona de maneira alguma. Letra D, apenas duas, história, paroxítona terminada de tom oral, camponês, nós temos aqui uma oxítona terminada em E, seguida de S. Aí nesse caso, por serem substantivos simplesmente? Não. Nenhuma delas, pois as quatro palavras recebem acento em razão de normas ortográficas diferentes. Paroxítona terminada de tom oral, oxítona terminada em E, seguido de S, hiato e paroxítona terminada em L. Opa, então a gente vai notar que a alternativa é realmente a correta. Tá legal? Belezinha? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos então pegando aqui a próxima, a questão 33. Olha só, também Sesgan Rio, das palavras acentuadas, todas retiradas do texto, reúne, regra do hiato, países, regra do hiato, águas, paroxítona terminada de tom oral, última, proparoxítona, vem, acento diferencial, não é monossílabo tônico, né? As duas que recebem acento por seguirem a mesma norma ortográfica então nós temos aqui, ó, águas, paroxítona, aqui é monossílabo tônico, no caso é a regra do acento diferencial, fora. Última, proparoxítona, e aqui é acento diferencial, fora. Reúne, regra do hiato, águas, paroxítona terminada em ditongo oral. Já na letra D, nós temos reúne, vogal, vogal, países, vogal, vogal. Temos a regra do hiato, ela é a correta. Países, hiato, e última é a regra da proparoxítona. Alternativa D de dado é a correta. Belezinha? Meus amigos, com isso, espero ter ajudado vocês nessa nossa noite, que vocês tenham entendido legal a regra da acentuação gráfica e as formas de a gente também matar as questões. Sempre procurem realizar as questões por eliminação, tá legal? Sempre procure realizando as questões por eliminação, porque algumas pegadinhas sempre vai haver, então a gente tem que tomar cuidado com essas pegadinhas, tá legal? Agradeço imensamente a todos vocês, a nossa equipe está de olho aqui, se houver alguma dúvida a gente responde aí nesse tempinho agora, tá? E eu só quero reforçar com vocês o seguinte, moçada, a aula anterior a essa, que é a aula da regra básica, está aqui embaixo aí, só você observar aí no link, a gente colocou um link aí na descrição do vídeo, tá legal? Então fica fácil para o senhor poder observar aí também.